Olá, meu nome é Ana Paula, tenho 40 anos e estou aqui iniciando o meu canal no YouTube e também tenho a rede social no Instagram. Vocês podem estar me encontrando tanto no YouTube como no Instagram. Resolvi então, a partir de hoje, a iniciar vídeos onde eu vou estar contando sobre o meu diagnóstico, sobre a minha vida, e não só contando, como abrindo a minha casa, abrindo as portas da minha casa para vocês, para mostrar o meu dia a dia, aonde eu vivo, começando, pelo meu diagnóstico, que é distrofia de Steiner. É um diagnóstico raro e, além da distrofia de Steiner, eu tenho distrofia de cinturas. Há 6 meses foi descoberto. Bom, o que falar para vocês sobre isso tudo? Não é nada fácil, não está sendo fácil, pois eu sou a única diagnosticada, não só no Rio Grande do Sul, mas como no Brasil inteiro. Há pouco tempo, até nos Estados Unidos também, começou um estudo sobre o meu diagnóstico. E não existe nenhum caso ainda que a equipe médica ouviu e estudou sobre uma pessoa ter 2 diagnósticos, que é o diagnóstico de distrofia de Steiner e o de cinturas. E infelizmente, ou felizmente, essa pessoa sou eu. Então, inicio meus vídeos me apresentando esse diagnóstico. Embora eu já tenha me abatido, já tenha me entristecido muitas vezes, eu sei que Deus é comigo, eu sei que eu tenho um propósito. E um desses propósitos é estar com vocês, agora compartilhando esses momentos, compartilhando a minha vida. Eu queria muito deixar esse legado, deixar esse propósito cumprido. Para isso que eu estou aqui, para cumprir esse propósito, para não estar somente ajudando a mim, mas ajudando a você que está aí do outro lado. Pode ser que você também tenha alguma doença ou está passando por algum diagnóstico que não sabe o que é, como eu já tive um dia, ou que saiba e não está sabendo como sair dele, como resolver. Eu descobri que eu tinha distrofia de Steiner através do meu pai, pois ele que teve antes de mim. Primeiro começou o meu avô, o meu tio e o meu pai. Perdi meu avô, faleceu, o meu tio também faleceu com esse diagnóstico. E aquilo estava me intrigando muito. E meu pai começou a apresentar também os mesmos sintomas, que era fraqueza nas mãos e não conseguia mais desenvolver suas tarefas do dia a dia e nem no seu trabalho. Então resolvi levar ele numa clínica de genética em Porto Alegre, onde atendia só casos assim, pois eu estava desconfiada que o nosso caso era de família, porque era impossível eu ter perdido o meu vô e o meu tio com os mesmos sintomas e agora o meu pai também assim. E realmente, fizemos o exame lá naquela clínica, foi mandado para os Estados Unidos na época, um exame muito caro, eu lembro. A gente teve que juntar dinheiro, porque era tudo muito difícil. E não além só de juntar aquele dinheiro para fazer, mas a espera. Tivemos que esperar 6 meses para vir esse resultado. E passou o tempo e esse resultado veio. Esse resultado veio positivo, realmente, dizendo que era uma doença rara, de genética, de família, e o nome era distrofia de Steiner. A partir daquele momento, foi muito difícil para nós, difícil para nossa família, porque eu era filha única, somente era meu pai, minha mãe e eu. Então começou uma luta muito grande. E o meu pai teve muita dificuldade. Ele nunca conseguiu sair muito dessa doença, ele nunca conseguiu ver uma visão por fora. Ele sempre se fechou muito, ele se deprimiu, e quando a gente se deprime, quando a gente não aceita, é pior. Então a doença veio cada vez mais forte e infelizmente ele acabou falecendo. E aí então eu continuei a luta. Muito difícil para mim. Passamos 2 anos intensos com ele, de hospitalização, ver ele doente.
fazendo gastrostomia 1 ano antes de falecer. Ele não podia comer mais, ele não conseguia engolir, e nós todos, eu e a minha mãe ali, sempre juntas, ajudando ele e vendo toda aquela situação. Foi muito complicado. 4 anos que ele veio a óbito. E ficou eu e a minha mãe e o meu filho. E hoje, então, eu sei que eu tenho esse diagnóstico através dele, através da vida dele, pois a gente começou a ir no hospital de clínicas, porque particular a gente não podia. O Hospital de Clínicas em Porto Alegre, que é o maior do Rio Grande do Sul, que é referência em estudos e em genética. E a gente começou a ir ali, e eu fiz o diagnóstico, na época já de graça, consegui. Eu herdei então a distrofia de Steiner do meu pai, da família do meu pai, que veio essa doença rara. Muito difícil para mim na época quando eu descobri, porque eu estava trabalhando, eu gostava muito de trabalhar, amava o meu trabalho, eu estava realizada profissionalmente, trabalhava na época num pet shopping, onde eu trabalhava com animais, eu ajudava tanto no banho e tosa, como na parte da loja, enfim. E foi muito difícil eu ter que parar com tudo e abandonar tudo. Depois eu comecei a ter quedas, comecei a cair e não tinha mais como eu conseguir trabalhar. Eu tinha que parar, me cuidar e começar a fazer fisioterapias. E hidro na época também eu fazia. E então eu parei de trabalhar, comecei a me cuidar, fazendo meu tratamento, porque cura não existe, a distrofia não tem cura, mas tem tratamento, que é o principal, fisioterapia, e a hidro, que é os movimentos dentro da água, onde a gente não usa da força. Só que eu tive que ficar em casa, tive que me afastar do meu trabalho para isso, e foi terrível na época, foi terrível. Eu lembro assim que eu chorei uma semana inteira, estava desesperada. E um dia assim, meu pai chegou lá e disse assim, na época meu pai estava vivo, e disse: filha, tu não pode ficar assim. O pai também tá com esse diagnóstico, mas tu é mais nova que eu, tu tem que se levantar. E aí o meu pai me convidou para mim ir numa igreja na época, ele tentou me animar. E eu, né, meio abalada assim no momento, não dei muita bola, mas depois resolvi fazer o que o meu pai tava dizendo, me aconselhando. E realmente fui na igreja, comecei a participar de cultos, hoje sou cristã, e isso tudo me ajudou um monte. E realmente a partir daquele momento, Deus veio, o Espírito Santo veio em mim, me deu uma força. Eu tinha só vontade de lutar. Não estava mais desanimada, a partir daquele momento não desanimei mais. E disse: se tem que ser assim, Deus, se é para mim, eu vou enfrentar esses momentos e vou seguir. Na época eu era casada e ficava em casa, então estava em casa fazendo tratamento e engravidei. Não queria engravidar naquele momento, pois eu tinha descobrido recentemente que eu tinha distrofia. Jamais ia querer ter um filho naquele momento, por medo dele também ter esse diagnóstico. Então, a gente tinha muito sonho, eu e meu marido na época tínhamos o sonho de ser pais, mas nós queríamos fazer de outro jeito, outro tratamento, um in vitro, alguma coisa assim, para o meu filho não herdar, entendem? Para o meu filho não ter esses problemas, né, que eu tenho. E a vontade de Deus foi maior. O Espírito Santo de Deus, quando quer fazer algo na vida da gente, não tem. Deus já escreve nossa história, Deus escreve tudo. Basta a gente seguir. Não tem como a gente não seguir. Deus quis assim e assim foi feito. E quando eu engravidei e descobri, foi um momento assim que eu não me esqueço jamais. Era um momento de alegria. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava no mesmo tempo pela minha situação. Mas como eu já falei para vocês, né, eu já tinha assumido
aquele meu diagnóstico, eu já tinha aceitado, eu disse que eu ia enfrentar e enfrentei, cheguei na equipe médica em Porto Alegre e contei que estava grávida. Eles levaram um susto, disseram para mim que o meu filho poderia nascer prematuro ou nascer direto e ir para a incubadora com fraqueza muscular, pelo meu caso. E eu não me abalei. Eu falei com Deus assim, um dia eu orei e disse: Deus, faça cumprir a tua vontade, Senhor. Se é para mim ter um filho, agora nesse momento, o Senhor me sustente e me ajude a ir até o final. E foi o que Deus fez. Deus me sustentou, Deus me encorajou. Momento algum eu passei com medo, com receio. Eu enfrentei tudo e hoje eu tenho um filho maravilhoso. 9 anos o meu filho já tem. E assim encerro esse vídeo. Espero que tenham gostado da história, do conteúdo. E peço desde já que vão lá, comentam, deixem seus comentários, as suas perguntas em questão da doença, em questão da minha vida. O que eu puder fazer para ajudar você, eu vou estar fazendo. E se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho e deem seu like. Tchau, galera!